Bom, pessoal, vamos, irmãos. Para começar, a gente vai ler o texto base da nossa lição, que está em Mateus, capítulo 26, versículos 36 ao 44. Vocês estão, tá bom? Vamos, todos abram suas Bíblias, por favor, nessa passagem. Vamos ler todos juntos, ok? Amém? Todos acharam? Mateus, capítulo 26, versículos 36 ao 44. Vamos lá. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Aqui, meus irmãos, estamos chegando a um dos momentos mais críticos e importantes da história, do início da história do cristianismo, que é o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Aqui, para começar a lição, vocês precisam entender o seguinte: que o Senhor Jesus viveu o seu momento de maior dificuldade, porque ele estava prestes a ser crucificado. Vejam a situação. Ele foi lá no Getsêmani com seus 12 discípulos, e aí ele pediu a Pedro, Tiago e João para irem com ele, para vigiar, porque os guardas sabiam que daqui a alguns instantes ele seria preso, seria levado ao Sinédrio para ser julgado, depois ele seria levado para Herodes, Antipas, e depois seria levado para Pilatos, qual ele daria a sua sentença final. Mas aqui, pessoal, meus irmãos, ele está dizendo: Jesus passou por um momento tão crítico que existe uma passagem muito interessante que fala que ele suou sangue. O que significa essa passagem? Está em Lucas capítulo 22, versículo 44. Vocês não precisam ler, tá bom? Não precisam abrir, eu vou ler para vocês, tá bom? É uma passagem, é somente um versículo, tá bom? Mas que é um versículo muito, bem, que chama minha atenção, porque diz o seguinte: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aí vocês podem me perguntar assim: como assim? Jesus suou sangue? Por que ele suou sangue? Bom, aqui podemos tirar uma hipótese de que ele estava sofrendo de uma hematidrose. Hematidrose é o quê? É uma doença rara que faz com que a pessoa que tem uma agonia excessiva, extrema, terrível, soe sangue. Só que na verdade, pessoal, o que significa assim, essa gota de sangue? Aqui não está dizendo literalmente gota de sangue, estava dizendo como gotas de sangue, ou seja, era apenas uma símile, uma comparação, mas não eram gotas de sangue de verdade, era apenas para mostrar para eles a agonia extrema que o Senhor Jesus estava sentindo naquele momento. Por isso que diz que soou como sangue. Por que diz que ele suou sangue? Porque ele assumiu forma humana. O Senhor Jesus, que é a palavra viva que desceu do céu, ele assumiu forma humana. Ele podia sentir as mesmas dores que nós estávamos sentindo. Ele foi agredido, foi cuspido, foi humilhado. Aconteceu tanta coisa ruim com o Senhor Jesus que podia ter acontecido conosco também, porque ele assumiu humanidade, ele assumiu forma humana. Por isso que ele passou por coisas que primeiro ele não precisava passar, mas ele passou porque ele se identificou com a humanidade. Ele se tornou ser humano, ele se tornou carne, veio até nós, nascido de mulher, nascido sob a lei, mas foi consagrado ao Senhor.
mas ele passou por as mesmas situações que um ser humano normal pode passar: dor, sofrimento, angústia, perda, e ele passou. E ele sentiu essa possível hematidrose, né, para dizer que suou sangue, mas não, foi apenas uma símile, uma comparação de que ele também, assim como um ser humano normal pode suar sangue, o Filho de Deus também poderia suar sangue. E Getsemane, pessoal, é um lugar muito importante também na Bíblia, que diz o seguinte: Getsemane significa prensa de azeite, que está relacionado à angústia e ao sofrimento do seu Jesus. Está aqui, ele estava sofrendo, ele estava agoniado, angustiado, terrivelmente. Isso é o significado de Getsemane, prensa. Jesus estava passando por um momento de dificuldade. Por isso o significado desse nome, Getsemane. E a lição mais importante da oração do Senhor Jesus é que seja feita a vontade de Deus Pai. Por quê? Como o Senhor Jesus vem à Terra, ele vem primeiro, nos seus primeiros 30 anos, né, os primeiros 30 anos de Jesus, ele viveu como filho de José. Nós sabemos que José era o pai legal de Jesus, marido da sua mãe legal também, Maria. E aí Jesus vem ao mundo, passa os primeiros 30 anos como sendo filho de Maria e José, legalmente. Aí nos 3 anos de seu ministério, Jesus manifesta sua verdadeira identidade, a sua identidade de filho do Deus vivo. E nesse momento da oração, no Getsemane, ele faz isso, ele diz: seja feita a tua vontade. E aí nós vamos chegar às lições dessa lição, dessa revista, né? Que eu quero ensinar para vocês alguns pontos importantíssimos que precisam ficar gravados em suas mentes e seus corações. A primeira parte é Deus Filho. Eu vou reler Mateus 26, só que versículo 39, eu vou ler parte B. Diz assim: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, aqui, meus irmãos, Jesus está se entregando à vontade de Deus Pai, porque o plano de salvação de Deus Pai era enviar o seu Filho amado para passar por coisas que ele não precisava passar. Mas ele, por amor a todos nós, por toda a humanidade, se despiu de sua glória, desceu até nós, nasceu de mulher, uma gestação do Espírito Santo, vem ao mundo para cumprir a missão que Deus Pai o havia designado. E um exemplo claro disso, com certeza, é a nossa oração do Pai Nosso. O que diz Mateus capítulo 6, versículo 9? Diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, o primeiro ponto é o seguinte: o Senhor Jesus nos ensina que Deus Pai é o gerador, a fonte e a razão da nossa vida. Aqui, pessoal, assim como o Senhor Jesus nos mostra que Deus Pai é a razão da nossa vida, precisamos o quê? Precisamos crer que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano, o Criador de toda a vida neste universo. Tudo está no controle de Suas mãos. Foi Ele que nos fez, foi graças a Ele tudo que a gente vê no universo. Olá, guys. Graças a Deus, tudo o que a gente vê foram obras de Suas mãos, e Ele é a razão da nossa vida. Precisamos viver por Ele e para Ele, por Cristo e para Cristo. Não temos que viver por nós mesmos, temos que viver por aquele que nos gerou, aquele que nos criou, aquele que é todo poderoso nessa terra, nesse universo. Porque toda a vida foi gerada pela palavra. Jesus é a palavra viva de Deus que gerou tudo que há nesse universo. O Senhor Jesus também te ensina que Deus Pai é um modelo que deve ser seguido em nossas vidas. E o apóstolo Paulo nos ensina isso também. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, está aqui.
Deus, as características de Deus: Ele é misericordioso, Ele é perdoador, Ele é benevolente, bondoso, justo, e nós precisamos seguir esse modelo. Precisamos refletir a imagem do Deus invisível para essa humanidade. Por quê? Porque essa humanidade, infelizmente, está entesourada ao fogo. O mundo que estamos aqui vivendo está entesourado ao fogo. E nós temos que ser provas vivas da existência de Deus, da imagem de Deus. O Senhor Jesus nos ensina que precisamos transbordar dele por onde passarmos. Na sua casa, na sua vizinhança, nos seus amigos. Vocês precisam ser imagens de Deus para que essas pessoas vejam que vocês são diferentes e que vejam sim que há Deus nessa terra, há Deus nesse universo, que eles queiram seguir seu exemplo. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, um novo meio de relacionamento com Ele foi mostrado, para que assim tenhamos um laço de amor e confiança como uma relação entre pai e filho. Na cultura judaica daquela época, meus irmãos, não era de costume um servo de Deus chamado de pai, mas o Senhor Jesus veio até nós para nos dar um novo jeito de nos relacionarmos com Ele. E muitas passagens do Antigo Testamento dizem isso. Por exemplo, uma passagem muito interessante, quando Deus diz para Salomão assim, que ele me será por filho e eu lhe serei por pai, já é um prelúdio para dizer o que aconteceria depois. O rei Davi também falou isso em várias passagens. E aí, quando o Senhor Jesus vem até nós, Ele estabelece tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento, que nós seríamos como... Ele queria que tivéssemos uma relação de pai e filho com Deus. Por quê? Assim como o Senhor Jesus é filho de Deus, e através dele, e somente através de Jesus, que a Bíblia diz, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, significa isso. Todos nós, aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, são feitos filhos de Deus, são chamados de filhos de Deus hoje. Que é isso? Não existe mais nenhum caminho para Deus senão por Jesus. E aí, quando Ele introduz esse novo meio de nos aproximarmos de Deus, é para que nós entremos em sua família. Hoje nós não somos mais criaturas de Deus, somos filhos de Deus, porque nós temos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E hoje nós fazemos parte de uma nova família, a família do Senhor, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. E precisamos espalhar isso para todos aqueles que precisam ouvir essa mensagem. O Evangelho é isso, boas novas, que o Filho de Deus veio ao mundo para nos libertar de nossos pecados, para nos dar uma nova chance de nos aproximarmos de Deus, para que através dele possamos chamar Deus de Pai. Porque Deus quer ser o Pai de muita gente. Enquanto ainda há tempo, precisamos espalhar essa mensagem. Não desperdicem. Não desperdicem seu tempo e falem quando tiverem a oportunidade. Para que essas pessoas também tenham um relacionamento de parentesco com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Não, Deus quer que façamos discípulos. Ide por todo mundo, façam discípulos entre todas as nações. Batize o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês têm ministério, precisam espalhar. Vocês precisam exercer seu ministério com ousadia, com intrepidez, com a sabedoria. As vidas que Deus colocar no seu coração, as vidas que Deus colocar no seu caminho, não percam a oportunidade de falar do amor do Senhor Jesus, porque Ele quer salvar, Ele quer transformar, quer dar uma nova chance. Deus quer fazer mais filhos nessa terra antes da volta do Senhor Jesus, porque Ele quer, o desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento. Por isso, façam a sua parte, e aí o Senhor vai recompensar vocês. Deus é o nosso Pai pessoal, não somente uma entidade soberana. Está aqui. Ele quer ser Pai para nós. Ele quer ser Pai para muitas pessoas. Na verdade, Ele quer ser Pai para todos, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Mas sabemos que os tempos estão se findando. Em breve, o Senhor Jesus vai voltar. E vai ser tarde demais para muita gente. Por isso, enquanto ainda há tempo, façam a sua parte. Orem, evangelizem, intercedam por pessoas,
falem do amor do Senhor para eles, falem desse evangelho da salvação, da paz, da reconstrução, do amor. E também, mas não façam isso com como eu posso dizer, com rigidez no sentido de uma rigidez ruim, não a rigidez boa no sentido de você pregar a palavra de Deus com firmeza, com ousadia, mas uma rigidez boa, às vezes assim, apontar, condenar. Não façam isso. Falem de que Deus é misericordioso, perdoa todos os seus pecados e quer conduzir vocês à vida eterna através do Senhor Jesus. E que Deus possa ser o Pai dessas pessoas também. Vocês precisam anunciar, vocês precisam trazer essas pessoas para a igreja. Se a pessoa não quiser, amém, mas se quiser, ganhou uma alma, ganhou uma vida para Cristo, e nós temos que nos alegrar. Quando pelo menos, imagine que vocês convidem 50 pessoas para vir para cá, e aí só 2 vêm. O que acontece? Mesmo que as outras 48 não compareçam, não aceitem o Senhor Jesus, mas 2 aceitam, já é uma festa no céu. Por quê? A Bíblia diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. E é isso que a Bíblia nos ensina, e é isso que precisamos fazer. Precisamos mostrar às pessoas quem Deus de fato é. Ele quer ser Pai e Ele quer fazer filhos nessa geração enquanto ainda há tempo. Portanto, não perca essa oportunidade. Segunda parte da lição: a humanidade de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 39, parte C diz: todavia, não seja como eu quero, mas e sim como tu queres. Aqui, meus irmãos, o primeiro ponto dessa segunda parte é que o Senhor Jesus expõe sua humanidade diante de Deus Pai com toda a sua dor, angústia e medo. Ou seja, está aqui. A primeira coisa, você saber, Jesus, ele pode ter vindo como um ser humano, mas ele não era um ser humano comum. Ele era o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo. E ele também ele passou pelas mesmas situações que um ser humano normal pode passar, como eu falei anteriormente. Ele sofreu, ele estava angustiado, ele estava sofrendo, ele estava triste, como um ser humano comum também pode ficar. Mesmo Jesus assumindo forma humana, ele passou pelas mesmas coisas que nós podemos passar, como eu falei anteriormente. O apóstolo Paulo também nos ensina isso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, está aqui. Jesus se expôs a sua angústia, Jesus expôs o seu sofrimento diante de Deus Pai, porque ele estava prestes a ser preso, crucificado depois pelos romanos. E aí, a mesma coisa acontece nos nossos dias. Toda vez que a gente passa por um momento de dificuldade, ansiedade, dor, sofrimento, e que pode sim causar outros males emocionais, isso é visível nos dias de hoje. O que é que a gente tem que fazer? Temos que entregar essa situação nas mãos de nosso Deus, porque Ele está 24 horas de ouvidos atentos para ouvir a nossa voz. Ele quer que expusemos as nossas dificuldades diante dEle. Ele quer que a gente fale, não pode ficar no nosso coração. Temos que falar. Assim como o Senhor Jesus fez, Ele falou para Deus a sua dificuldade. E aí, a mesma coisa a gente precisa fazer. Porque se a gente não fizer, os outros males vão chegar. Pode ser a depressão, pode ficar, a ansiedade pode piorar, até chegar no momento de que a pessoa não aguente mais, queira dar cabo de sua vida, queira tomar uma decisão precipitada que vai prejudicá-la ainda mais. Mas a oração, meus irmãos, é uma arma poderosa quando a gente passa por períodos de dificuldade no nosso interior. E Deus nos dá a sua paz no momento que clamamos a Ele e temos fé no seu agir. Ou seja, clame, exponha para Deus o que está em seu coração, mas que vocês exponham e que tenham paz, tenham paciência, tenham calma para esperar o agir dele nessa situação. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos ensina, em Filipenses capítulo 4, versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Quando a gente clama, a gente sente algo diferente em nós. A gente sente como se um peso tivesse sido deixado, uma angústia, uma dor. A gente clama, a gente entrega diante de Deus. Quando a gente entrega diante de Deus, a gente vê o agir dele. A gente não sabe quanto tempo Deus pode agir. Deus pode agir de imediato? Pode. Mas Deus também pode dizer assim: espere, calma, porque eu vou agir no tempo oportuno. Porque a Bíblia diz: no tempo oportuno, Deus vai nos exaltar. Não é do nosso jeito, não é como a gente quer, não é quando a gente quer, é sobre a vontade de Deus, porque Ele quer que a gente tenha fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, mas que nós tenhamos a paz que excede todo o entendimento. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. Quando a gente clama a Deus, é como se a gente tivesse esquecido tudo que estava acontecendo à nossa volta para crer que o melhor dele vai acontecer no tempo que Ele quer. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, está aqui, está tudo sob o controle de Deus. No tempo oportuno Ele vai operar, no tempo oportuno Ele vai responder. Não vai ser do nosso jeito, não vai ser da nossa maneira, não vai ser da nossa forma, vai ser da maneira dele. A vontade dele é soberana, é boa, perfeita e agradável. Por isso, não percam a fé. Não percam a fé, não se angustiem, não fiquem tristes, clamem, porque Deus está sempre disposto a ouvir a sua voz. A terceira parte da lição: da fraqueza à força. Meus irmãos, me perdoem que eu acabei sem querer passando de um versículo. Diz assim: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Na parte anterior era para falar: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Perdão, me desculpem. Mas aqui, meus irmãos, é o seguinte: o Senhor Jesus não desejou beber o cálice da ira de Deus, porém Ele decidiu obedecer ao propósito que o Pai tinha para salvar a humanidade. Vamos relembrar a situação. No jardim do Éden, Deus estabelece o homem e a mulher. Era um jardim bonito, cheio de frutos, cheio de árvores, cheio de animais, rios, cheio de tudo que era de bom. Aí chega um momento em que Adão e Eva pecam. Por quê? Satanás mentiu, enganou Eva para que ela comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus tinha dito: não comam desta árvore, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí vem a serpente, que é Satanás, e diz para Eva: o que Deus lhe disse sobre essa árvore? Aí Eva diz: não, de todo o fruto da árvore desse jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comam nem toquem, porque se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Aí Satanás, na sua astúcia, diz para Eva assim: não, nada disso, vocês não vão morrer não. Sabe por quê? Porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí Eva, vendo que o fruto era bom para se comer, come, depois dá ao seu marido Adão, e ele também come, se abrem os olhos e veem que estão nus. Aí pegam folhas para fazer roupas, para poder esconder a nudez. E aí Deus disse: por que vocês comeram desse fruto? Eu não falei para vocês não comerem? Mas mas antes de Deus falar isso, eles se esconderam, porque eles queriam sim evitar serem vistos por Deus, mas nós sabemos que não, é impossível evitar a Deus, porque Deus é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, e Deus sabia, com certeza Deus viu Adão e Eva comendo do fruto. E aí o que Deus diz para Satanás? Maldita és tu entre todos os animais da terra, você vai rastejar no pó, vai rastejar o tempo todo e vai comer, eu não lembro mais, e vai comer do pó da terra. Isso, foi isso que ele disse.
E aí o que aconteceu depois? A morte entrou na humanidade, e aí Deus também disse para a serpente que o descendente da mulher pisará na sua cabeça. E que estava referindo? Estava se referindo ao Senhor Jesus, que sua vitória, ele venceria Satanás futuramente na cruz do Calvário. Ele venceu na cruz e vai vencer na sua segunda vinda. E o Senhor Jesus, ele pediu a Deus para que não bebesse o cálice de sua ira. Mas ele disse também que não seja a minha, mas sim a tua vontade. Porque o plano de Deus para a humanidade era esse: era salvá-lo dos nossos pecados. E por isso, milhares e milhares de anos depois, o Senhor Jesus vem à Terra, passa por tudo aquilo, passa 33 anos de sua vida, depois ele é preso, julgado, condenado, crucificado, e aí, mas 3 dias depois ele ressuscitou. O túmulo está vazio. O túmulo, o Senhor Jesus está vivo. Ele voltou ao céu e ele cumpriu o seu propósito. E o apóstolo Paulo mais uma vez nos ensina uma lição, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 9. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui, meus irmãos, nessa passagem, está falando do espinho na carne. O espinho na carne, a gente não sabe direito o que significa esse espinho. Pode ser pode ser uma fraqueza nossa, algum ponto fraco que a gente tenha, não sabemos. Mas quando diz de Deus espinho na carne, diz que é um mensageiro de Satanás, está dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo disse desse espinho na carne, pode ser que Deus não queira tirar esse espinho para mostrar a humildade, a humanidade de Paulo. Por quê? Assim como o Senhor Jesus queria se libertar da ira de Deus e ele optou depois por não fazer isso, para cumprir a vontade do Pai, o espinho na carne aqui de Paulo está dizendo isso. Quando a gente tem alguma dificuldade, algum problema, e Deus permite que esse espinho permaneça em nós, é para que sua graça, o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Mesmo que a gente tenha um ponto fraco, não sei qual é o ponto fraco das pessoas, o poder de Deus vai habitar em vocês. O poder de Deus vai estar presente em suas vidas, para que vocês não se tornem soberbos, orgulhosos, porque somos todos falhos, somos todos pecadores, incluindo, todos mesmo, até mesmo os cristãos. Não somos perfeitos, só o Senhor Jesus é perfeito. Ele foi a única pessoa, sendo Deus e também homem, que nunca pecou. E aí precisamos sempre relembrar disso, que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, para que nós não sejamos como muitas e muitas outras pessoas que se sentem orgulhosas, soberbas, egoístas e tantos outros males. Portanto, tenham esse exemplo. Vocês clamem a Deus, peçam a Ele pelo seu poder, para que o seu poder se aperfeiçoe em sua fraqueza, para que vocês não se deixem levar por nenhum desses males que eu mencionei. E a oração, pessoal, ela não é para satisfazer as nossas vontades apenas e mudar situações desagradáveis, mas também nos molda para vivermos em obediência a Deus e sermos mais fortes e preparados para enfrentar o mundo. Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter sofrido oposições por serem cristãos. No trabalho, na vizinhança, na família, não sei. Mas eu tenho certeza de que vocês um dia já sofreram oposição, já sofreram algum tipo de perseguição. Mas o que Jesus diz? O Senhor Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados porque o mundo vai dizer coisas, vão caluniar vocês, vão agredir vocês, vão perseguir vocês, vão entregar vocês aos tribunais, vão fazer qualquer coisa com vocês, mas vocês são bem-aventurados, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês não são mais desse mundo, nós somos cidadãos do céu. A gente está aqui como peregrinos para fazermos a obra de Cristo, alcançar pessoas para Ele,
falar do seu amor, do seu sacrifício na cruz do Calvário, da sua ressurreição, da sua segunda vinda, para que as pessoas se convençam, sejam alcançadas pelo Senhor e queiram sim buscar novas vidas. As pessoas precisam ver, Deus é bom, misericordioso, compassivo, sim, mas a característica mais importante é que Ele também é justo. Por enquanto, Ele está aqui como advogado, mas quando acontecer o juízo, quando o Senhor Jesus voltar, Ele virá como juiz. Ele veio na primeira vez como cordeiro, na sua segunda vinda, Ele vai voltar como leão. Portanto, façam isso, não se orem mais segundo a vontade de Deus, sejam obedientes, peçam a Ele força, sabedoria, mais unção do teu espírito, para enfrentar esse mundo, as dificuldades que vocês vão passar, no trabalho, na vizinhança, por onde o Senhor os enviar. Em primeiro lugar, orem, clamem a Ele, intercedam, peçam a Ele que Ele esteja com vocês, esteja conosco, esteja com todos nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está sempre ao nosso lado, Ele está sempre disposto a nos dar uma vida que agrade ao seu coração e que faça uma grande diferença por onde a gente passa. A quarta parte da lição, a sujeição. O Senhor Jesus decide se sujeitar à vontade de Deus. Sujeitar significa o que no dicionário comum? É obedecer, se render a alguém superior. Ou seja, o que está dizendo, podemos entender o seguinte: Jesus, como Deus Filho, se rendeu à vontade de Deus Pai. Por quê? Na Trindade nós temos isso: Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí Jesus, sendo como Deus Filho, se rendeu à vontade de Deus Pai. São pessoas distintas, mas é o mesmo Deus. E aí Deus Pai é soberano. Jesus submeteu a vontade de Deus Pai porque ele pediu primeiro para se afastar, mas depois, como ele se lembrou, ele sabia, mesmo sendo a palavra de Deus, ele decide sujeitar a vontade do Pai, porque essa era a missão do Senhor Jesus: resgatar pessoas para o Pai, nos dar um novo e vivo. Ele é um novo e vivo caminho para o Pai, e isso se concretizou. Ele foi crucificado, Ele derramou o seu precioso sangue, o templo, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Agora nós temos livre acesso a Deus, não temos mais que ter um representante, um sacerdote que iria uma vez por ano ao Santo dos Santos para fazer sacrifício a Deus, para que entrasse em contato com Ele. Não, graças ao ato salvador do Senhor Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. A gente pode falar com Ele sempre que quisermos. Ninguém mais pode nos impedir de falar com Deus. Ninguém. Muitos países aí, infelizmente, tem esse tipo de perseguição. Quem clama a Deus, quem é cristão nesses países, acaba preso, acaba morto também. Mas esses irmãos, eu dou glórias a Deus, por quê? Porque esses irmãos cumpriram o seu chamado, cumpriram o seu papel nessa terra. Eles levaram o nome do Senhor Jesus, eles foram fiéis até o fim. E aí a gente sabe o que? A gente tem uma promessa de Deus muito importante que vocês precisam sempre lembrar. Está em Gênesis 12. Quando Deus faz a primeira aliança com Abraão, porque Deus faz duas alianças com Abraão. A primeira, quando Deus diz: sai da tua parentela, da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei, que é uma terra boa, uma terra ampla, e diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, aqui está dizendo sobre a futura nação que surgiria de Abraão. Nesse caso é a nação de Israel. A promessa começou com Abraão, depois continuou com Isaac e depois foi para Jacó. Jacó se casa 4 vezes, 4 mulheres, 4 vezes, teve duas esposas e 2 concubinas, e aí ele tem 12 filhos. E desses 12 filhos surgiram depois a nação de Israel.
uma nação grande, começou no Egito. Eram 70 pessoas quando foram para o Egito depois da fome na terra, quando estava tendo fome na terra. Aí José, o filho de Jacó, se torna governador do Egito, não sabemos, né, da história. Ele se torna governador do Egito, ele leva sua família para aquela cidade e se estabelece na terra de Gósen. Aí passam-se 430 anos, o povo cresce de 70 pessoas, passam-se para aproximadamente 2 milhões de israelitas no Egito. E aí passa-se o tempo, eles são libertados da escravidão, eles viram escravos, depois vem Moisés e os liberta da escravidão. Deus, com mão poderosa, através de Moisés, os liberta da escravidão. Aí, depois de 430 anos, depois eles vão para a terra prometida. E aí, quando se lembra, a gente tem que lembrar dessa promessa: abençoareis que te abençoarem, e amaldiçoareis que te amaldiçoarem. E aqui que aconteceu o quê? Uma das coisas foi a oposição do Egito, a oposição do faraó e de todo o povo egípcio, do povo egípcio ao povo de Israel. O que aconteceu? Naquele momento, o povo clamou. Teve um momento que o povo clamou e pediu um libertador. E Deus deu, foi Moisés. Aí depois o povo começou a queixar, a duvidar. E aí, o que acontece depois? Deus, através de Moisés, lança 10 pragas sobre o Egito para castigar aquele povo. Porque a Bíblia também ensina, o coração do faraó estava completamente endurecido. Porque ele pode ter, não sabemos se ele foi endurecido por conta própria, mas na verdade a gente sabe que foi Deus que endureceu o coração do faraó. Foi Deus. Por quê? Porque ele endurece o coração de quem ele deseja castigar. E foi o que aconteceu. O Egito viveu 10 terríveis pragas, a pior delas, a morte dos primogênitos. O faraó liberta o povo, depois eles param no Mar Vermelho, o exército egípcio vem atrás deles, aí depois Deus opera aquele milagre através de Moisés, abre o Mar Vermelho, o povo passa a pé enxuto, depois as águas se voltam sobre o exército egípcio, porque Deus também endureceu o coração do faraó para que mandasse o exército irem atrás dos hebreus. E aí as águas descem, e aí todo o exército morre, porque para se cumprir a palavra de Deus, o plano de Deus, né, sobre a vida do faraó. Porque é isso. Qualquer um que se rebela contra Deus, contra o povo de Israel, porque a promessa é isso: abençoareis que te abençoarem, e amaldiçoareis que amaldiçoarem, significa isso. Quem não abençoa o povo de Israel, quem não estende a mão para ajudar o povo, pensar no povo, orar pelo povo também, e hoje em dia isso está relacionado também a nós cristãos. Por quê? Porque dessa promessa de abençoareis que te abençoarem, está falando futuramente da vinda do Senhor Jesus, da primeira vinda do Senhor Jesus. Mas quem não estende a mão para o povo de Israel, hoje em dia para nós como cristãos, mas amaldiçoa, persegue, faz todo e qualquer tipo de maldade, a mão de Deus está contra essa pessoa. E a gente está vendo isso. Tudo que está acontecendo hoje em dia, aqueles que tentam, que não abençoam a nação de Israel, tanto física, mas como também o Israel espiritual, a família de Deus, que somos todos nós, os seguidores do Senhor Jesus e filhos de Deus, a mão dele está contra essa pessoa, contra essa nação. E a gente precisa dar esse alerta. Precisamos, porque Deus é soberano. A pessoa precisa reconhecer. E aí outro momento importante. Deus é soberano e temos que nos entregar completamente nossas vidas a Ele, pois seus planos e caminhos são maiores e melhores do que os nossos. O que diz Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 12? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Está aqui. Nesse momento aqui do Senhor Jesus, ele orou, ele intercedeu, mas depois ele se sujeitou à vontade de Deus Pai, porque o Senhor Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele, sendo a imagem do Deus invisível, ele veio para cumprir a ordem que Deus deu a ele. Deus disse ao Senhor Jesus: você tem que ir lá, você vai passar por sofrimento, você vai passar por angústia, por dor,
por agonia, mas isso vai ter um ganho, que a humanidade vai ser salva, a humanidade vai ser restaurada. O seu sangue salvará o pecado de muitos. E precisamos sempre, e sempre devemos nos lembrar, sempre. Pode falar. Então, estava lendo essa passagem que você falou sobre, né, a crucificação aqui de Jesus. Humanamente falando, o sofrimento é ruim. Ninguém quer ficar sofrendo, né? Ninguém gosta de sofrer, mas falando espiritualmente, o sofrimento não é ruim, ele é bom. Por quê? Porque quando você sofre, é o momento que você busca Deus. Porque se Deus, Jesus, não passasse por esse sofrimento, seria muito fácil viver na Terra. Eu penso assim. Então, tipo assim, ele teria que passar realmente por isso, até mesmo porque naquela época o povo ainda estava debaixo da lei. Sim. E a vinda de Jesus para cá veio para quê? Para fazer uma revolução nessa história, né? Nos dar a graça através dessa sua salvação, né? Através da sua morte, não é isso? E porque ele sabia que mesmo ele morrendo na cruz, mesmo ele entregando o seu filho morrendo na cruz, nós não seríamos totalmente perfeitos. Sim, verdade. Por isso que a graça, ela foi, veja assim, eu entendo que a graça ela foi instituída nesse sentido, porque ele sabia que no momento de sofrimento, muitos poderiam orar a Deus e muitos poderiam fazer o quê? Aumentar o pecado através do sofrimento, através de um ataque, né? Às vezes as pessoas atacam uma outra pessoa invisivelmente, a pessoa não sabe, quando a pessoa sabe, faz uma covardia para outra pessoa. Então, a graça, a morte de Cristo na cruz foi para instituir essa graça, essa oportunidade de não vivermos debaixo da lei, como é a lei de Moisés. Tanto é que, quando Jesus levou lá para Caifás, para ser julgado, né? Muitas pessoas foram lá falar mentira para Jesus, para matar Jesus, mas nenhuma dessas mentiras funcionou. Não funcionou. Mas aí o que aconteceu? Apareceu um homem e falou uma verdade de Jesus. E Jesus nem um minuto ele se omitiu sobre aquela verdade que foi contada. Então, isso é uma outra história também, que Jesus ele morreu não pela mentira do povo, mas ele morreu pela verdade que ele pregou. Então, tipo assim, eu entendo que essa morte, esse sofrimento, não é um sofrimento quando ele fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice. É porque ele sabia o que ia acontecer, porque ele estava em forma de homem. Eu sei que você falou invisível, é Deus e tal, mas Deus sabia que ele tinha que passar por isso mesmo. Não pelo fato de porque você tem que morrer para todo mundo ver que você sofreu e todo mundo gostar de você, não. Entendeu? É porque ele sabia que nós teríamos que passar por esse sofrimento também. Porque senão seria fácil, é igual o batismo. O batismo é uma forma de você receber o Espírito Santo de Deus. Deus ele te deu a água, ele te deu a coisa mais fácil para você fazer a sua reconciliação. A gente sabe o seguinte, hoje em dia, eu tenho um exemplo muito interessante de dizer para vocês. A gente sabe que tem muita gente que consegue viver mais de 90, 80 anos hoje em dia, e aí a gente percebe o seguinte, mesmo a pessoa sendo um ímpio, gentil, a gente pensa o seguinte, como assim? Como é que um ímpio pode ser um ateu, pode ser um agnóstico, pode ser um espírita, pode ser qualquer coisa, viver 80, 90 e tantos anos? A resposta está aí. A primeira coisa que a gente tem que saber, antes da gente nascer, diz o salmista, Deus tinha todos os nossos dias contados. Quando a gente ainda era uma massa informe no ventre das nossas mães, Deus já tinha todos os nossos dias contados. Ou seja, se Deus permitiu que as pessoas vivessem 80, 90 anos, por exemplo, é o seguinte, eu tenho certeza que quando você ouviu falar de Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética, ele viveu mais de 80 anos.
Aí as pessoas podem perguntar assim, ué, como assim? Um homem que perseguiu a igreja, um homem que tentou estabelecer o comunismo e tal. Aí perguntar assim, como é que ele conseguiu viver tantos anos? Era para Deus ter castigado ele. A primeira coisa ele fez o seguinte: se Deus permitiu que ele vivesse 80 anos, primeiro dá essa passagem, que Deus tinha todos os nossos dias, os dias dele contados. Se ele viveu 80 e poucos anos, Deus estava dando todas as oportunidades para que ele se convertesse, todas as oportunidades para que ele se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para o seu Jesus. Mas ele não fez isso. Viveu sem Cristo, morreu sem Cristo. Então, ele vai para o juízo, ele vai para a condenação, porque ele não aproveitou a oportunidade. Se viver sem Cristo é fácil, morrer sem ele é muito difícil. Só para concluir o que eu estava falando, você também falou sobre tem de bom ânimo, né? Uhum. Isso é uma prova da morte de Jesus na cruz. Sim. Porque quando ele fala que tem de bom ânimo, se você pensa o quê? Alguma coisa está acontecendo na tua vida. Se alguma coisa está acontecendo na tua vida, você fala, não, tem de bom ânimo. Jesus fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Isso é uma forma que o sofrimento ele não podia estar extinto na vida da humanidade. Você entendeu? Para poder justamente o quê? A gente buscar mais a Deus. Então, assim, Mikhail Gorbachev teve todas as oportunidades, todas, mas ele não soube aproveitar. Outro exemplo muito interessante. Ele teve sofrimento? Ele teve sofrimento? Ele, infelizmente, viveu eu lembrei, ele viveu 89 anos, Mikhail Gorbachev. O Senazek tinha sofrimento, tudo tinha exposto a ele. Muitas das vezes é o que ele está falando, que nos leva a Cristo ao sofrimento. Lá em Mateus 10, o Senhor, quando viu os 12 discípulos, ele viu ao povo que sofria. Ide, lá vai o meu povo que sofre. Não vai muito, né? Mas aí também tem outra coisa muito interessante, muito importante que está na palavra de Deus. Jesus morreu pelo pecado da humanidade, por toda a humanidade. Só que aí há uma passagem muito importante que diz o seguinte, que ele salvou o pecado de muitos. Você tem muita passagem da Bíblia, no Evangelho de Mateus diz, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Que a gente sabe, nós, como eu falei, a gente tem que fazer nossa parte, evangelizando, orando, fazendo nossa parte. A Bíblia diz, Jesus diz, que muitos. Sim. Estou procurando. Celular. Entendeu? Entendi. Muitos serão chamados, porém poucos serão escolhidos. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Ou seja, daqui, futuramente, Deus, em sua presciência, sabe quem vai servi-lo e quem não vai. Deus sabe. Aí por isso que a gente tem que entender que Jesus Cristo morreu, mas ele sendo presciente, ele sabia quem futuramente seria salvo e quem seria condenado. E aí, o que acontece? Agora a gente vai concluir, porque daqui a pouco já está quase na hora do culto. Mesmo assim, a gente precisa fazer a nossa parte anunciando, que o Evangelho tem que ser espalhado nesses tempos difíceis. O Senhor Jesus viveu seus momentos de maior dificuldade, mas tudo isso fazia parte do plano de Deus Pai. As batalhas que nós enfrentamos podem fazer parte do trajeto para o cumprimento do nosso propósito nessa terra. Nós somos mensageiros, nós somos profetas, nós somos discípulos do Senhor Jesus e precisamos transmitir a sua imagem, precisamos fazer a nossa parte. Vamos sofrer todo e qualquer tipo de oposição, mas assim como foi o Senhor Jesus, que foi fiel a Deus Pai até a morte e depois ressuscitou, assim como foram os apóstolos, que mesmo sendo obrigados a não falarem do Senhor Jesus para o povo, mas eles falaram, continuaram evangelizando, a igreja continuou crescendo, assim como foi o apóstolo Paulo, que mesmo passando por também toda dificuldade, mesmo sendo de perseguidor, virou perseguido. Ele falou, para mim não importa mais nada, a não ser Jesus Cristo crucificado. Eles continuaram fiéis, foram obedientes até a morte. Ele usou até chegar João, que foi o último apóstolo de Jesus, que estava vivo. E aí, aí o que aconteceu? Todos eles foram fiéis até a morte. Eles não deixaram de cumprir
missão, assim como nós também não devemos deixar de cumprir a sua missão na terra, porque Deus vai operar poderosamente em nós, através de nós. Uma oração culta, porém centrada com a vontade de Deus, reconhecendo como Pai, com um coração sincero, não egocêntrico e totalmente sujeito a Ele, é uma ferramenta poderosíssima para termos uma aproximação e intimidade com o Senhor. Só assim saberemos os propósitos dele para as nossas vidas. Muita gente pensa que fazer uma oração longa, com muitos detalhes, pode fazer ouvir a voz de Deus. Deus pode até ouvir. Mas quando o Senhor Jesus deu uma simples oração, diz assim: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contanto que não seja a minha, e se a tua vontade. Ou seja, está aí uma oração curtíssima. Deus ouviu, mas Ele queria que seu plano acontecesse, o seu propósito para o Senhor Jesus acontecesse. E está aí, aconteceu. Jesus morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. E a gente precisa entender o seguinte: sempre que vocês orarem, vocês podem orar, fazer uma oração longa, podem fazer, mas saibam que uma oração curta e simples como a do Senhor Jesus é uma ferramenta poderosíssima. Portanto, Jesus falando com poucas palavras, Deus ouviu, também precisamos fazer isso. Vocês podem orar por 5, 10, quantos minutos vocês quiserem, mas se vocês fizerem uma simples oração, podem ter certeza, uma oração curta, mas cheia de vontade, cheia de fé e segundo a vontade de Deus, pode ter muito mais poder do que uma oração de 5, 10 minutos, tá? Nunca se esqueçam disso, que vocês levem essa lição para sempre, que todos vocês sigam os passos do Senhor Jesus, que todos nós sigamos os passos do Senhor Jesus nessa terra, para que futuramente Ele nos honre e que estejamos junto com Ele no seu lar celestial. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Podia encerrar, Fábio, por favor, a câmera.